alcançando a consciência espiritual. Isso leva à afirmação: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não há nenhum sentido em sermos alimentados pelo Divino Mestre e, em seguida, voltarmos amanhã para sermos alimentados novamente. Quando você testemunhou uma cura, você diz: agora revela-me o segredo, diga-me qual é o milagre. Eu não quero ver efeitos, preciso ver o milagre em ação. Por favor, observe este ponto. Observe que seus sentidos não se tornam hipnotizados pela magnitude da demonstração, a ponto de você esquecer de perguntar: qual o milagre da demonstração? Qual é a causa da demonstração? Devemos deixar que Deus, a consciência do nosso ser, seja a medida de nossa demonstração. Nossa consciência, sendo infinita, deve aparecer como pães infinitos e peixes, como uma quantidade infinita de dólares, como casa infinita e atividade infinita. E agora chegamos à essência do nosso trabalho. Depois que Jesus lhes respondeu: vos digo que me buscais, não pelos milagres. Lemos mais adiante: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Não trabalhe, não estude, não medite por um efeito. Não viva num mundo de pensamentos e coisas. Trabalhe pelo estado de consciência que lhe trará a eternidade de sua mente e corpo, de seu bolso, sua casa, sua vida familiar e relacionamentos humanos, bem como assuntos nacionais e internacionais. A consciência espiritual não coloca seu valor na carne que perece. Coloca seu valor na consciência, que é a lei da vida, e que toma a forma da carne que perece. Jesus não disse que não deveríamos ter essa carne. Ele disse que o Filho do Homem lhe daria a verdadeira carne. E é por essa carne que devemos nos esforçar por esse estado de consciência. O propósito do nosso trabalho é a revelação de um novo tipo de homem. A revelação dentro de nós mesmos, do homem espiritual que realmente somos. A maioria de nós não está feliz com o que vê e o que parece ser. Nunca seremos felizes até que voltemos ao homem que realmente somos. Então, a luta entre o espírito e a carne, que tem acontecido durante todo o tempo, chegará ao fim. O fim desta luta e a abertura da consciência ao desenvolvimento espiritual tornou-se mais do que uma vaga esperança quando os mestres espirituais começaram a introduzir como uma possibilidade em 7 dias por semana. E, de fato, não como uma possibilidade, mas como uma necessidade nos 7 dias por semana. O mundo agora aspira por um novo tipo de homem, em cuja consciência não há guerra, nem nada que produza guerra. E isso realmente é um milagre. Em João capítulo 6, versículo 28 e 29, é dito: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Essa é uma das maiores afirmações da Bíblia, que creiais naquele que ele enviou.
a quem ele enviou? A si mesmo, como sua consciência e como a minha. Deus, individualizado como Filho. Deus enviou a si mesmo em manifestação, como você e como eu. Você deve aprender a acreditar em sua própria consciência como sendo a consciência de Deus aparecendo como sua própria consciência. É assim que você aprenderá a fazer as obras de Deus. Não há nada de errado em fazer essas obras, porque Ele disse que poderíamos fazê-las. Ele poderia ter dito: ó, pobre almas, mas Ele disse que creiais naquele que Ele enviou. Acredite que a divina e infinita consciência chamada Deus foi enviada ao mundo como sua consciência. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E, porque você tem lidado com carne e sangue por toda a sua própria experiência, você não entrou no céu. Você deve agora afastar-se de toda preocupação com carne e sangue e começar a entender a quem Ele enviou. Quando você começar a acreditar, realmente e verdadeiramente acreditar que Deus é sua consciência, que tudo vem da consciência divina que você é e não de fora, não de efeitos, você estará no primeiro degrau da escada do desenvolvimento espiritual. Em João capítulo 6, versículo 30 a 33 é dito: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o que ele é? É um homem ou é sua consciência? É a sua consciência divina aparecendo como consciência individual, dando vida a seu corpo, sua posição, sua casa. O pão de Deus é infinito. É a consciência divina aparecendo como sua consciência individual. Deus, em desdobramento e revelação de si mesmo, como seu ser individual. Se você sabe disso, você realmente pode acreditar em Deus e confiar que dele toda a questão da vida surgirá, todo o suprimento, toda a paz, todo o domínio. Em João capítulo 6, versículo 34 e 35 é dito: disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O mundo pensa que eu significa um homem chamado Jesus Cristo, que viveu 2000 anos atrás. Mas esse eu é Deus, o ser infinito, aparecendo como ser individual. Eu sou o pão da vida, e, portanto, o lugar onde eu estou é Terra Santa, porque eu estou aqui. Não é uma coisa incrível? A consciência espiritual é individualizada como você. O mundo tem dito que Jesus Cristo é ou foi. Mas como isso pode nos ajudar se Jesus é assim como dizem, se eu não sou esse eu? Em João, capítulo 6, versículo 36 a 38 é dito: mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá,
virá a mim. Eu que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você não pode ver que isso é a verdade para nós, e nosso único propósito é fazer a vontade daquele que me enviou? Ninguém poderia ser atraído por uma pessoa agora ou 2000 anos atrás, por algum tipo de mensagem pessoal que ele tivesse de sua autoria, a menos que você possa ver, não só que este eu, o escritor dessas palavras, veio para fazer a vontade daquele que me enviou, mas também que tal é a sua função na vida. Você não terá perdido o sentido de todo este trabalho. O propósito da vida. Isso nos leva a um dos maiores assuntos do mundo. Com que propósitos nascemos? Não é possível que chegamos a esta experiência apenas com o propósito de ganhar a vida, fazendo trabalho doméstico, contabilidade ou qualquer que seja a nossa sorte na vida. Tudo pelo privilégio, enfim, de nos deitar para morrer. Fazer apenas essas coisas significa que ainda não encontramos nosso destino. No momento, entretanto, em que você identifica a Deus, a consciência infinita, como sua consciência individual, você rompe com seu ambiente, independente de quão limitado possa parecer ser. E então vem um impulso. Devo descobrir qual o meu propósito na Terra. Existe um propósito elevado aqui para todos nós. Não está escrito em vossa lei, sois deuses? O Mestre Jesus sempre tentava nos elevar dessa falsa sensação de individualidade para a nossa verdadeira identidade, Deus, que nós somos. Jesus estava dizendo ao seu povo para ser exatamente o que ele era. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. João capítulo 6, versículo 40. Se você pode realmente ver ou sentir Deus trabalhando através de alguém, então você deve reconhecer que o que é verdade sobre ele deve ser verdade para você, porque a experiência dele era como a sua, até que o Espírito o tocasse. O propósito da verdade espiritual é elevar você a uma compreensão de sua verdadeira identidade. Se você pode acreditar que testemunhou um traço de consciência espiritual, Deus, emanando de qualquer instrutor espiritual, então você acredita que o Filho está nele e, no minuto em que você acredita que o Filho está nele, você mesmo é salvo. Você é elevado para que você saiba a verdade sobre ele, a qual é verdade sobre sua própria identidade. Caso contrário, isso não seria verdade de modo algum. Deus não faz acepção de pessoas. Olhe para trás na história de todos os líderes espirituais e você descobrirá que algo aconteceu em suas mentes domésticas ou cotidianas de trabalho, algo que os despertou para o fato do Cristo como seu próprio ser, o fato de seu próprio ser como o Filho. Que a compreensão do Filho interior levante seu próprio ser até aquele ponto em que você concorda que qualquer coisa que já tenha sido verdadeira sobre os líderes espirituais do passado é a verdade sobre você, porque é o mesmo eu aparecendo como você e como eu, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu
o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 40. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. João capítulo 6, versículo 41. Os judeus então resmungaram contra ele, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Como os seres humanos odeiam ouvir isso, como isso os antagoniza. Ouvir alguém dizer: eu tenho algo de Deus em mim, eu sou a própria presença de Deus. Eles se ressentem disso porque sentem que alguém está se colocando como maior ou separado do resto deles, sem entenderem que ele está apenas estabelecendo um princípio para que todos o adotem. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. João capítulo 6, 42 ao 45. Você vê isso? Jesus eleva e glorifica o Cristo nele, mas então ele se vira e diz: e todos serão ensinados por Deus. Mais uma vez, ele está minimizando a condição humana. O propósito de nosso estudo é que Deus possa revelar-se como nossa consciência individual. Eu sou a palavra que se torna carne. O começo da sabedoria é quando nós tiramos nossa atenção do mundo exterior, do mundo do efeito ou da aparência, e começamos a perceber que o poder não está nele, mas em mim, no eu. Todo poder é dado a mim. Eu tenho domínio sobre tudo o que aparece no mundo do efeito. Em vez de ministrarmos tratamentos, vamos ver se não podemos sorrir, pelo menos interiormente, não abertamente, para não ofendermos ou parecer que minimizamos o sofrimento de alguém, mas sim sorrir interiormente, no sentido de: sim, mas eu sei que não há poder na aparência. O poder está em mim, na consciência, seja o indivíduo este ou aquele. Deus, a consciência de qualquer indivíduo, é o poder. Eu não mais odeio, temo ou amo o que aparece do lado de fora, ou o que o homem mortal ou o efeito mortal podem fazer comigo. Pare de dar poder a números, a pães e peixes, porque eles não têm poder. Eu sou o poder. Deus, a consciência divina, aparece como meu suprimento infinito, como meu corpo espiritual infinito. Importância do estado de consciência do praticante. Quando você se volta para um praticante por ajuda, o que você acha que é isso que atende à sua necessidade? Você tem alguma ideia de por quê, como ou através de qual processo você espera a cura? É uma fé cega, uma confiança no praticante ou uma confiança em Deus? Ou você reconhece que a cura é feita pela consciência do praticante? Quando você pede ajuda a um praticante, essa ajuda chega porque o praticante chegou a esse estado de consciência em que o mal ou erro de qualquer nome ou natureza perdeu seu poder. Se você pedir ajuda de alguém que acredita que uma dor é algo para se ter medo, ou que o erro é algo para odiar ou temer, você não terá cura. Mas, quando você pede ajuda de um praticante que não tem medo de vermes, não tem medo de infecção ou contágio,
que sabe que germes, infecção ou contágio não existem como poder, mas apenas como efeitos, você terá uma cura. É o estado de consciência do praticante que cura. Alguém pode perguntar: onde está Deus em tudo isso? Na consciência, claro. É onde Deus está. Deus é aquela consciência que realmente sabe que não há nada oposto a ela. Deus é esse estado de consciência dos praticantes que não teme, não odeia, não ama erros de qualquer forma. Então, e só então, o praticante é capaz de curar.